Jesus disse que é o caminho. Esta é uma definição para a nossa vida espiritual. Mas precisamos de aprender e compreender este significado para aplicarmos à nossa vida espiritual. Podemos chegar num ponto em que não temos sobre nós nenhum ministério humano, nenhum ministério carnal. Nós ficamos a sós e assim temos que aprender por nós mesmos, no nome de Jesus Cristo, o que é o caminho e onde está o Espírito e contatá-lo. Precisamos de fazer segundo as Escrituras. Jesus é o caminho, mas como tomá-lo? Como ter Jesus ou andar neste caminho? Experimentando os seus efeitos. Esta explicação de Jesus como caminho, e podemos estar a sós em nossos lares e tomar Jesus como nosso caminho, até encontrarmos pessoas que também andam no caminho e termos comunhão com elas, nem que seja uma comunhão espiritual. A igreja é algo espiritual que se espalha pelo mundo inteiro, por todos aqueles que tomam Jesus como caminho e chegam ao Espírito do Pai. Quando nós chegamos ao Espírito do Pai, é porque vencemos a nossa carne, vencemos o mundo e o pecado, por meio de morrer com Cristo. Mas vamos ver o que é estar no caminho e ter Jesus como o caminho. Deus mesmo explica isto lá em Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 6. Vamos ler como Deus o explica. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja que a definição das coisas espirituais não são encontradas na Bíblia de uma maneira direta, mas as encontramos de uma maneira indireta. Quando Deus diz assim, deixe o perverso o seu caminho, na segunda vez ele repete usando pensamentos. Veja no versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Iníquo e perverso é a mesma coisa. Quando ele fala que o perverso deixa o seu caminho, da segunda vez que ele fala iníquo, ele usa os seus pensamentos. Deixe o iníquo os seus pensamentos, o que significa que os caminhos são os pensamentos que nós temos. Aí ele prossegue, converta-se ao Senhor, isto é, deixamos de usar nossa mente para concluir as coisas e passamos a negá-la. Aí ele diz que se compadece e que é para nós voltarmos para ele. Voltar fala de caminho, porque estamos andando mentalmente. Ele é rico em perdoar. No versículo 8, ele diz que os pensamentos dele não são os nossos. Aqui está o segredo. Então, os pensamentos de Deus é Jesus, porque Jesus é a manifestação dos pensamentos de Deus aqui na terra. Ele é a encarnação. O Espírito se encarnou nele. O Espírito eterno se encarnou. Este é Jesus Cristo. Então, temos nele todos os pensamentos do Pai. Agora, ele é o caminho. E esses pensamentos, eles transformaram-se em palavra. Então, nós temos duas situações: a palavra de Jesus e a palavra dos apóstolos. Devemos considerar estas duas coisas, ou duas doutrinas, a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos, como os pilares, porque o Espírito Santo é hoje o Cristo. Então o caminho é o Espírito Santo. E como nós andarmos no Espírito Santo? Vamos aprender isto lentamente em nosso interior.
porque o Espírito Santo está em nosso espírito. O pensamento de Deus está em nós. Então, a nossa alma, nós começamos a negar. O centro da nossa alma são nossos pensamentos no nosso coração. Assim, negando a nós mesmos e não confiando em nós, orando, lendo a palavra e buscando o Senhor, nós vamos contatá-lo no nosso espírito, onde vamos aprender e adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, dentro do nosso lar, nós podemos encontrar e devemos ter comunhão com o Senhor. Lembre-se que Jesus ensinou-nos a orar fechando a porta do quarto, indo para a solidão do interior dos nossos aposentos. Precisamos compreender isto. E Deus é espírito, e Ele está no espírito daquele que crê. Vencer o mundo é vencer a nossa carne, vencer os nossos caminhos, converter-se, deixar os nossos pensamentos. Leia Isaías 55, do versículo 7 ao versículo 9. Deixar os nossos pensamentos. Quando deixamos os nossos pensamentos, deixamos os nossos raciocínios, nosso orgulho de sabedoria, de entendimento. Não nos firmamos mais nisto. Passamos a nos firmar no Senhor para pensar. Então passamos a pensar com Jesus. Isto é andar no caminho. Isto muda tudo na nossa vida espiritual. Muda no nosso relacionamento com o próximo. Jesus tem uma palavra para isto. No nosso relacionamento familiar, Jesus tem uma palavra para isto. Ele é a própria palavra, ele é o verbo, ele tem uma palavra para tudo. Os apóstolos receberam do Espírito Santo a doutrina, ele nos ensinou. Eles têm, por meio do Espírito Santo, uma palavra para toda a situação da igreja, para toda a nossa situação em particular. Por fim, nós encontraremos irmãos que também se reúnem no Espírito e terão comunhão conosco. O segredo, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Assim, damos o testemunho. Achei o Senhor, e no Espírito do Senhor dou-lhes a mensagem da verdade. O Espírito de verdade está no seu espírito. Busque-o, não fique distraído nos seus pensamentos. Tome a cruz a cada dia, negue a si mesmo e saiba que está no caminho. Assim encontrará o Senhor. Leia Isaías 55, do versículo 6 ao versículo 9. É assim que nós aprendemos o caminho e a maneira de andarmos nele. Jesus é o caminho, é a palavra, é a mente de Deus, para firmarmos nela e não firmar no nosso próprio entendimento. Esta é a graça de Deus, este é o amor de Jesus Cristo e este é o único caminho que nos leva ao Pai. O Espírito Santo está em nosso espírito para termos comunhão com Ele. Isto é verdade. E nisto vencemos a corrupção religiosa, a corrupção dos nossos pensamentos e a corrupção que há no mundo. Louvamos o nome de Jesus Cristo por ser o nosso caminho. Que a paz e a alegria do Espírito Santo esteja com você. Tenha fé, porque tudo é possível que crê. Amém.